Bom dia, pessoal, tudo bem? Professora Camila aqui na nossa segunda parte sobre energia no mundo, né? Já sabendo então que a gente estudou as fontes de energia não renováveis, já sabendo que dentro de um parâmetro mundial o Brasil ele utiliza muito das fontes renováveis, como é o caso da hidráulica, e é justamente sobre esse tipo de fonte de energia renovável que a gente vai tratar hoje, tá? Uma a uma, né? Pausadamente. Gente, a eólica, né? Ela vem do vento, das massas de ar, ela é capturada a partir de hélices, ela é considerada limpa porque não emite gases poluentes e ela também é considerada renovável, tá? Dentro de um ranking, China, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Espanha estão aí em os 5 primeiros lugares. Brasil não entra nesse ranking, beleza? Mas se fosse considerar, igual é colocado na questão comentada aí de vocês, se fosse considerar o potencial brasileiro, seria no litoral, né? Onde você tem aí o mar, né? Os oceanos e esse encontro. Então teria esse fator tanto da velocidade do vento quanto a incidência, a regularidade em que eles ocorrem. Então seria nesse ambiente se fosse realmente aproveitado esse potencial. A gente tem a solar, que vem da luz do sol. Ela é obtida através de placas solares, de placas fotovoltaicas, mas de maneira geral ela não é muito utilizada em todo o mundo, tanto que 1% só da energia gerada provém da energia solar, e tampouco o caso do Brasil. Como exemplo, a gente pode até dizer que existe uma usina lá em Florianópolis, em Santa Catarina, mas é realmente muito inexpressivo, beleza? Então, não é tão utilizada assim, por mais que a gente tenha incidência solar. A hidrelétrica é sim a nossa principal fonte de energia e ela é uma fonte de energia renovável, beleza? Ela usa a força da água, a força hidráulica da água. O que isso significa? Que é a partir da queda d'água que essa energia ela é captada e transformada, né, por meio dessas usinas. Então, a partir do impacto, ela é transformada em eletricidade. Ela precisa de grandes obras e equipamentos para aproveitar o potencial hidráulico, porque precisa então dessa queda, por isso que é construída barragem, justamente para que essa força, né, da queda seja gerada aí. No caso, um rio, por mais que seja um rio de planalto, né, por mais que venha do alto, em algum momento tem que ter uma barragem justamente para implementar essas grandes obras. Por mais que ela seja considerada limpa, por mais que ela seja considerada renovável, ela causa sim impactos ambientais, porque a partir do momento que você coloca uma barragem, você retém uma água. No momento que você retém essa água, uma parte alaga e outra parte fica escassa. E aí você tem um aumento do rio, mas você tem também a falta d'água em outros lugares, você tem aí a mudança no habitat natural, não só de animais, né, que vivem desse rio, mas até de pessoas que também usufruem dessa água. Então, gente, tem sim esses prós e contras, e o ponto positivo é que ela costuma ser mais barata que as outras fontes de energia, né? Principalmente a energia nuclear, que custa muito para ser implementada, e ela, por outro lado, é menos agressiva ao meio ambiente, né? Em função de não emitir gases poluentes. A gente só perde para um país em quesito de ranking, que é a China, mas em segundo lugar, de maiores hidrelétricas do mundo, a gente tem Itaipu, lá no sul do Brasil, beleza? A geotérmica, gente, não é utilizada no Brasil porque ela subentende que há uma atividade geológica, né, interna, ou seja, no interior da Terra. E aí você geraria uma energia nos lugares que essa energia mais é emitida. No nosso caso, a gente até vive uma certa estabilidade geológica, né, geotérmica. Então, sendo a energia geotérmica proveniente a partir do calor interno da Terra, você não vai encontrar ela no Brasil, por exemplo. Mas você vê, por exemplo, que ela está nos Estados Unidos, nas Filipinas, na Indonésia, no México e na Nova Zelândia, tá? E ela vem a partir do vapor, né, desse calor interno, que aí ele é alimentado nos geradores de energia, que aí vem, então, a energia elétrica, beleza? Gente, a maremotriz
ela é um caso bem interessante, porque ela vem da força das marés, né? E ela é uma força do desnível, né? Ela é colocada, essa construção, num desnível do mar, porque ela precisa dessa força das marés, essa força que gera energia, né? E tudo mais. Só que, em função dessa instalação, ela gera impacto ambiental, né? E aí você tem os prós e os contras dela. No caso do Brasil, lá em Pecém, o porto de Pecém, ele foi o primeiro da América Latina a ter esse tipo de energia, né, de construção. Então, a gente pode dizer que temos, né, a primeira usina construída a partir da força da maré motriz, por mais que também não seja tão expressiva. Mas, de maneira geral, você encontra em França, em Portugal, mas também de forma inexpressiva, tá, gente? E a gente vai, então, para a última, que é a biomassa, que vem a partir da matéria orgânica, como é o caso do bagaço dos vegetais, né? Ou até mesmo dos animais, né? E ela é obtida através dos recursos renováveis, seja planta, seja resíduos agrícolas, a madeira, excrementos e até mesmo o lixo, ele consegue ser utilizado como fonte de energia. E já lembro a vocês que no caso dessas energias, por mais renováveis que elas sejam, elas não têm tanto potencial energético quanto as de energias não renováveis, tá? O poder de combustão delas, por exemplo, é bem menor do que um combustível fóssil, tá? No nosso caso, a biomassa que a gente utiliza muito é a cana-de-açúcar para produzir o álcool. E em um momento da nossa história, o etanol ele foi muito defendido em função da dependência que a gente tinha do petróleo. Então ele serve como alternativa ao uso da gasolina. E esse momento histórico, né, essa medida política é conhecida como pró-álcool, né, quando visava, desde então, né, a substituição da gasolina pelo etanol. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos.